Tá? Não vamos esquecer que essas duas, elas acabam acometendo tanto a clamídia quanto a gonorreia, elas acabam acometendo muito o trato urinário. Se não cuidar, lá embaixo, no meato uretral, vai ascendendo e vai gerar uma infecção nas estruturas superiores, tá? Bexiga, ureteres e os 2 rins, tá bom? E a medicação mais utilizada é o ciprofloxacino mesmo para elas. A gonorreia tende a causar no bebê, né, no nascimento, a conjuntivite gonocócica. Aí eu perguntei para vocês como que diferencia uma pessoa que tem HIV e uma pessoa que tem SIDA. SIDA todo mundo já ouviu falar, né? SIDA. Todo mundo já sabe o que é, né? Vocês pesquisaram. É a síndrome da imunodeficiência adquirida. É AIDS ao contrário, tá? AIDS é uma sigla utilizada, né, da nomenclatura norte-americana, que a gente usa muito, né? Há muitos anos a gente se baseia em nomenclaturas norte-americanas, e aí a AIDS ela era de lá, né, dessa nomenclatura, e no Brasil a gente implementou chamar de SIDA. Do nome que é mesmo, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Pode abrir o microfone quem puder me explicar basicamente qual é a diferença de ter HIV e ter SIDA. Quem pode? O HIV é a pessoa contaminada, né, com o vírus, mas que não necessariamente vá desenvolver a doença, que no caso é a SIDA, né? Exatamente. E a SIDA, ela, quando ela está presente, o que ela faz exatamente no paciente? Ela ataca as nossas células de defesa. E o que fica em alta? O que fica em alta, galera? Quando a pessoa tem SIDA, o que fica em alta no paciente? Se a SIDA ataca as nossas células de defesa, o que fica em alta no nosso corpo? É fácil. Não tem erro isso não. O que fica em alta? Se a pessoa já está com a SIDA, o que fica em alta? Quem sabe? Tem também o risco de contrair outras doenças, mas o que eu gostaria que vocês ficassem atentos é que, com relação à SIDA, o que vai estar em alta é a carga viral, e o que vai estar abaixo são as nossas células de defesa, como Letícia colocou, tá? Não podemos esquecer que sempre no momento em que o paciente ele está tratando a SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ele vai estar com a carga viral, né, a carga do vírus alta e com as suas células de defesa baixa, tá? Para controlar isso, precisa urgentemente que o paciente ele inicie a medicação antirretroviral, não é isso? Antirretroviral, porque o vírus não é um RNA, ele replica, não é isso? Não sei se vocês lembram de já ter estudado isso. O vírus, quando ele é RNA e não DNA, ele se replica e por isso que ele é mais difícil de frear. Então, os antirretrovirais que são utilizados, eles vão ajudar a diminuir a carga viral e aí vão fazer com que as células de defesa desse paciente, essas células aumentem.
controlando a carga viral, as células de defesa elas vão aumentar. Agora, se não controlar, a carga viral vai estar sempre lá em cima e as células de defesa lá embaixo. Tá? Quem sabe quais são as nossas células de defesa que são mais afetadas? Quem lembra? Linfócitos, tá? Peraí. Tô colocando um negócio aqui no chat para vocês. Eu mando depois, que aqui é muita coisa. Isso aí, Letícia, são os linfócitos TCD4, tá? Eu vou enviar para vocês aqui depois, até no áudio também, a quantidade, tá? Que é a quantidade de carga viral e a quantidade dos linfócitos TCD4, tá? Eu envio depois para vocês. Então, basicamente, se essa pessoa já está com o sistema imunológico acometido, os linfócitos TCD4 vão estar baixos. Agora, uma outra coisa que eu quero comentar com vocês sobre o HIV. E sobre HIV e sobre SIDA, tá? Vocês já ouviram falar na janela imunológica? Alguém sabe o que é a janela imunológica? A janela é quando eu já contraí o vírus, mas ele ainda não se multiplicou. Basicamente isso, Gabriel. Ele ainda não se multiplicou, então ele não aparece no exame, tá? Então, isso Elane, e aí, isso é perigoso? É perigoso, porque a gente não sabe em qual quantidade que tá, a gente não sabe se a quantidade que tem já dá para contaminar, então é perigoso sim, tá? Por exemplo, vamos conversar, já que a gente está falando de saúde da mulher, vamos falar sobre a forma sexual. Se eu, não é regra, se eu me expus com uma pessoa que tem o HIV, se eu me expus com ela, e a pessoa não me falou nada, e eu fiquei com medo, né? Foi um deslize e tal. Hoje em dia, já está mais fácil da pessoa procurar uma unidade de saúde e dizer dessa exposição. Eu tive um deslize e estou preocupado, eu estou com medo, pode ser que a pessoa tenha, assim, o HIV. E aí, o profissional vai fazer todo um protocolo, vai conversar, não é só dar o remédio, tá? Vai conversar, vai orientar, fazer um acolhimento, uma orientação qualificada para esse paciente, e aí o paciente ele vai tomar o antirretroviral de profilaxia, que é o que toma dentro de, assim, tem estudos que diz que dá para tomar até 72 horas, tá? Mas que o quanto antes, o quanto mais cedo tomar, o efeito é melhor, tá? Então, tem a dose de profilaxia que a pessoa toma antes, e aí, dependendo da conversa, vai ser encaminhada para o infectologista para decidir se vai ficar tomando essa medicação 30 dias, que é quando nós profissionais nos acidentamos, a gente tem que tomar, ou se vai ser só aquela primeira dose. Geralmente, toma os 30 dias, tá? Dependendo de como foi a situação. Lógico, gente, que isso tudo vai depender de como foi a relação sexual. A relação sexual onde há muito atrito, o risco de contrair a doença é maior. Eu estava lendo uma coisa esses dias e
apareceu uma colocação dos homossexuais, homens, né? E aí eles pedindo para que tirasse esse preconceito deles não poderem doar sangue. Porque a forma anal, a forma sexual anal, ela tende a gerar mais atrito e aí o risco de contaminação ser maior. Eu não sei como está hoje, eu não me lembro, porque eu doei sangue recente, mas não me lembro se ainda estava escrito lá. Realmente perguntava no questionário se a pessoa era homossexual mesmo, homossexual ou não. Perguntava um monte de coisa, tá, gente? Se tinha feito tatuagem recentemente, se usava piercing, se tinha trocado de parceiro recentemente, se usava preservativo e tal e tal. Mas uma das perguntas era isso, se a pessoa era homossexual. E aí eles estavam lutando para que tirasse esse preconceito, porque se a pessoa se declarasse que era homossexual, não poderia doar sangue. Então, eu não sei, não prestei atenção mesmo dessa última vez que eu fui, se tinha ainda escrito lá, tá? Mas por quê? Porque a forma sexual anal é a que gera mais atrito e o risco de contaminação aumenta, tá certo? Vamos supor que eu me contaminei não. Tive contato com uma pessoa, li pergunta aqui, tô falando. Peraí, Heloísa. Ah, tá. Entendi. Eu doei, eu acho que foi em março também. Não me lembro, mas a próxima vez eu vou checar se ainda tem, porque antes tinha mesmo. Tá? Então, com isso, eles estavam lutando para tirar essa questão aí, porque eles estavam se sentindo excluídos, né? Vamos supor que hoje eu tive contato com uma pessoa suspeita. Vamos pensar assim, quem é essa pessoa suspeita? Quem é esse homem suspeito que eu posso ter tido um contato sexual hoje? Quem é essa mulher suspeita que pode ter tido contato sexual com esse homem? Deixa eu dar um jeito aqui, que tem criança brincando aqui fazendo barulho. Peraí. Voltei. Quem é esse homem? Quem é essa mulher? Suspeitos. Eles são como nós, saudáveis, bonitos, descolados, estudam, trabalham, sorriem, eles são como nós. E aí, antes tinha muito a questão. Voltaram, peraí. Antes, as pessoas tinham em mente que o aidético, né, falavam assim. O aidético, ele era aquela pessoa magra, com o tecido da pele desidratado, com aparência feia. E, na verdade, essas pessoas não são mais assim. Por quê? Porque a doença se modificou, as pessoas estão cuidando melhor da saúde e existem medicações que deixam a pessoa normal. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu tenho uma pessoa na minha família que tem AIDS, que tem SIDA. E aí a pessoa vive normal, tem o corpo físico normal, não vive adoecendo. Sabe o que tem escrito no resultado do exame? Carga viral indetectável. É quando
a carga viral está baixa e não dá para contar a quantidade de vírus que tem ali, quantidade de células infectadas. Galera, deu uma mensagem aqui para mim que estavam tentando me reconectar. Vocês chegaram a ouvir que eu disse dessa pessoa da família, do exame? Dá um ok aí no chat para mim, se vocês ouviram. Certo, eu vou repetir, tá? Teve gente que ouviu, teve gente que não. Deu uma mensagem aqui para mim que eu estava desconectada, mas que o sistema estava reconectando. Pois bem, então, essa pessoa da minha família vive normalmente, tem um aspecto físico normal, e quando vem os resultados de exame, e quando eu leio, né, os últimos, que bom, né? Os últimos estão dando carga viral indetectável. Significa que a quantidade está pequena e que não dá para contar as células contaminadas, entendem? E aí, essa pessoa pode continuar contaminando? Pode, só que o risco é mais baixo. Por quê? Tendo a quantidade de carga viral mais alta, contamina mais. Carga viral mais baixa, contamina, mas o risco é menor, entende? Não significa que essa pessoa pode ter relação sexual desprotegida, não significa, tá? Mas também não significa que essa pessoa vai contaminar de certeza, ok? Como também não é certeza de quem tem a relação sexual desprotegida se vai contaminar, certamente vai depender da carga viral, vai depender do tipo de relação sexual, do atrito, né, das que a gente fala, o que causa? São microfissuras, microcortes, tá? Os homens acabam sentindo e a mulher também, dependendo do tipo de relação sexual, dependendo da lubrificação, da intensidade, do atrito, na hora de urinar, o que acontece? Arde o local, né? Tanto o homem quanto a mulher. Aí que estão as microfissuras, e é através disso que ocorre a contaminação, tá certo? Então, isso é uma coisa que eu precisava falar com vocês. A janela imunológica, ela era, né, de um período de 6 meses, reduziu para 2 meses, e pelo que me consta, ela está reduzida a 45 dias, tá? Mas eu sempre considero com vocês 2 meses, tá bom? Ah, Elaine, então como que é isso? Significa que se eu tive me perfurei com uma agulha no trabalho, ou tive uma relação sexual desprotegida, eu só vou ter certeza de que eu não tenho o HIV dentro de 2 meses, que aí vai passar essa janela imunológica, entendeu? Passando a janela imunológica, aí vai ter a quantidade certa ou não vai ter quantidade nenhuma de vírus, ok? Então, isso é que é a janela imunológica. Então, a janela imunológica pode durar até 2 meses? Pode. Ou seja, pode dar negativo o teste, mas de certeza é após a janela que eu tenho que confiar. Entenderam? Após a janela, após esses 2 meses, é que eu vou confiar nesse exame, porque aí já saiu da janela imunológica.
eu tive uma relação sexual desprotegida, eu só vou ter certeza, só vou ter paz depois de 2 meses, que é a minha janela imunológica. Então, Gabriel, a pessoa tem aquele tempo de tratamento, lembra? Por exemplo, se teve a relação sexual desprotegida e buscou ajuda antes das 72 horas, 72 horas após a relação sexual, buscou ajuda o quanto antes, tomou a medicação profilática, pode ser que ela não desenvolva, entendeu? Porque aí a medicação ali já se trata como profilática. Não deu tempo, né, do vírus se distribuir, se multiplicar tanto, e aí pode ser que essa pessoa consiga não ter o HIV. Mas precisa ser o quanto antes, dentro dessas 72 horas após a relação sexual. Gente, quem tiver dúvida sobre isso, vamos conversar, que é o momento? Vamos perguntar. Não deu jeito aqui não. Eu briguei já 3 vezes que eu parei com vocês e elas estão querendo brincar exatamente aqui onde eu estou dando aula para vocês. Só um minutinho, crianças. Espera aí. Vamos lá. Voltei. Botei as duas lá para fora, fechei a porta, não tem jeito. Cada vírus tem sua janela imunológica. O mais conhecido, Letícia, assim, a gente não discute janela imunológica de outros vírus, tá? Mas, assim, o termo janela imunológica, ele se refere basicamente ao HIV mesmo, tá? Existem situações em que a pessoa pode receber, por exemplo, da hepatite B. Se a pessoa não é vacinada e correu esse risco, né? Pode receber as imunoglobulinas, tá? Que é como se fosse, não é uma vacina, é o soro, tá? Já recebe os anticorpos, ok? Então, pode receber essa imunoglobulina logo após acontecer o acidente ou a contaminação, tá? Mas o termo janela imunológica, ele está restrito ao HIV mesmo. A gente nem discute janela imunológica com outros, com hepatite B, C, sífilis. Não, ele é mais discutido para o HIV mesmo, tá? 2 medicações muito utilizadas, tá? Vou colocar aqui, ó, o nome. Zido. Gabriel, desconheço. Desconheço uma pessoa que tem doença autoimune deixar de ter por conta da SIDA. Desconheço, tá? Nunca ouvi falar, não. De repente, a SIDA pode mascarar outra doença que já existe. E aí a pessoa passa a ser uma imunodeprimida, imunocomprometida,
Mas de deixar de ter uma doença autoimune, eu nunca ouvi falar, não. Você já ouviu? Você leu alguma coisa sobre isso? Eu coloquei aí o nome de 2 medicações muito utilizadas, tá, galera? Para o HIV. Antes, o tratamento... Essas 2 medicações que você colocou aí são os antirretrovirais? Uhum. E como que eles são? É tipo um soro? Comprimidos. São comprimidos, tá? Isso. São essas 2 tem um monte, tá, gente? Essas 2 são as mais conhecidas, que eu gostaria que vocês pelo menos gravassem o nome dessas 2 que são as mais conhecidas, tá? Beleza, Gabriel. Mas foi uma boa pergunta, tá? Mas não deixa, pode mascarar, mas a pessoa não deixa de ter, não, tá bom? Essas 2 medicações são 2 antirretrovirais, tá? Que são utilizados no tratamento da SIDA, ok? Então, o que que eles vão fazer? Muitas das vezes, eles vão frear essa multiplicação dos vírus. Quem quer falar? Quem abre o microfone para falar? Ninguém? Beleza. Então, essas medicações, né, antirretrovirais, então elas vão frear a multiplicação desses vírus, ok? Freando, né, eles vão inativando umas, e aí o que já tem não vai aumentar. Então, vai dar chance para os linfócitos TCD4, né? Vou escrever aqui. Letícia já escreveu, eu vou repetir. TCD4. Sempre tem um maisinho, tá? Então, a gente olha muito os linfócitos TCD4 e os linfócitos TCD8. Olha muito os dois, mas é mais o 4, tá? Ótima pergunta. Ótima pergunta, Letícia. Muito boa pergunta, tá? As pessoas que têm SIDA, elas têm mais dificuldade de se relacionar, não é isso, gente? Uma pessoa autodeclarada que tem SIDA, essa pessoa da minha família, quando descobriu, né, a gente sabe quem foi que contaminou, quando a doença foi descoberta, essa pessoa procurou com quem teve relação sexual e conversou. Vocês acreditam nisso? E mais, foi até as unidades de saúde para as pessoas testarem se tinha ou não HIV. E vocês não acreditam. As pessoas, foram 2 pessoas, não tinham HIV. Já tinha passado janela imunológica, já tinha passado tempo já. As 2 pessoas não tinham HIV, tá? Então, essa atitude não é de todo mundo, até porque quem tem o HIV tem medo de rejeição. A doença, ela ainda é muito estigmatizada, muito cheia de preconceitos. Então, foi uma atitude muito nobre, corajosa, cuidadosa, eu digo, tá? E aí, essas pessoas, elas têm dificuldade, quem tem o HIV, de se relacionar, porque não é todo mundo. Imagina, eu tenho HIV, então vocês vão querer ficar? Vão querer ter relação sexual? Vão querer arriscar? Muita gente não tem coragem. Eu não sei, assim, falar por todo mundo, mas eu sei que muita gente não tem coragem. Então, a tendência é essas pessoas se relacionarem com quem tem também. Elane, onde é que eles se encontram? Onde que eles se conhecem? Eles se conhecem nos grupos de educação em saúde que acontecem nas unidades de saúde. E aí, lá, eles se conhecem, né, através de grupos, trocas de experiência e tal, e aí passam a se relacionar.
Letícia perguntou se basicamente é ok para duas pessoas que têm HIV se relacionarem sem preservativo. Não é. Por duas coisas, né? Uma pessoa pode estar com a carga viral controlada, toma medicação, está controlada, como ela colocou ali. E a outra pessoa pode estar com a carga viral alta. E aí vai fazer o que com o outro? Vai aumentar a carga viral do outro, certo? Vai prejudicar o outro. E segundo, as infecções oportunistas. Quem tem HIV, o risco de desenvolver outras doenças é altíssimo. Infecções sexualmente transmissíveis e outras doenças, tá? Então, não é adequado para as pessoas que têm HIV, que se relacionam, não usarem preservativo. Não é o correto, porque pode alterar a carga viral do outro e pode também favorecer a infecção, né, de doenças que a gente chama de oportunistas para quem tem o HIV. Tá bom, gente? Uma outra coisa que vocês já viram na parte de vacinas é que essas pessoas não podem ser vacinadas geralmente. Por quê? Muitas vacinas são com vírus vivos ou vírus atenuados. Se essa pessoa já tem comprometimento imunológico, essas vacinas, quando entram, elas, ao invés de do corpo criar anticorpos, ela desenvolve a doença. Então, geralmente, o infectologista é que decide qual vacina que essa pessoa vai poder receber ou não. Basicamente, acaba não recebendo muitas, que eu saiba, nenhuma das que a gente recomenda, os pacientes são adeptos e nem orientados a receberem a vacina, não, tá? Por conta disso. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Alguma outra pergunta, gente, sobre HIV? Muita gente tinha dúvida, né? Essa pessoa da minha família, a gente utiliza, a gente divide o mesmo espaço, a gente tem contato, a gente abraça, beija, se alimenta junto, não tem nenhum problema, a gente compartilha talheres e tal, não tem problema nenhum, tá? Tem gente que tem esse receio, né? Mas o HIV ele não é transmitido assim através dos talheres quando a gente está se alimentando, ou se essa pessoa fez a comida, não é assim. E o vírus o HIV, ele não sobrevive muito tempo em temperatura ambiente, não, tá? Ele fica questão de minuto vivo em temperatura ambiente, fora do corpo da pessoa, né? E, em contrapartida, o vírus da hepatite B tem estudos que falam que ele fica vivo no sangue seco por 7 dias. Então, você vê que né, em questão de resistência à temperatura ambiente, o vírus da hepatite B ele é mais resistente, né? Vamos lá, eu já disse aí para vocês os dois antirretrovirais, né? O que diferencia. Então, sempre prestar atenção que a carga viral e as células de defesa, as células os linfócitos TCD4, a gente vai poder falar sobre a relação deles quando a pessoa está com SIDA. Ter o HIV não significa que a pessoa já está com a infecção, tá? Com a síndrome da imunodeficiência adquirida. Beleza? Quais os cuidados que se deve ter nesses casos para o bebê que vai nascer? Para o bebê que vai nascer, dessa mãe de gonorreia e dessa mãe HIV. Para a mãe que tem gonorreia, ou não, todos os bebês recebem, né,
uma gotinha em cada olho do colírio, que é a técnica de Credé, tá? Que é a base de nitrato de prata. Esse colírio é a base de nitrato de prata. É uma gotinha em cada olho de todos os bebês que nascem. Todos, todos, todos. Mesmo a mãe não tendo gonorreia, todos os bebês que nascem, né, é ainda protocolo nas maternidades, os bebês receberem essa técnica de Credé que previne essa conjuntivite aí gonocócica, tá certo? Vou escrever aqui, ó. Nós vamos ver isso nos cuidados com recém-nascido, mas é bom que a gente já vai adiantando, tá, gente? Então, usa o colírio à base de nitrato de prata em todos os bebês, tá? Uma gotinha em cada olho. E se for menina, pinga uma gotinha também na genitália, tá? Meninos, todos os bebês. Meninos, uma gotinha em cada olho. Meninas, uma gotinha em cada olho e uma na genitália. Tá? Beleza? E para essa mãe HIV? Gente, para essa mãe HIV tem todo um cuidado, tá? Se for por conta do risco de desenvolvimento de gonorreia na menina, que o risco é maior, Wallace, na bebê menina. Aí, como protocolo, eles instituem uma gotinha na genitália da bebê menina, porque o risco é maior, tá? No menino, o risco é menor. Que a genitália da menina é uma genitália mais exposta. E do menino, a uretra, ela é mais encoberta até por aquele tecido do prepúcio e tal. E a menina tem maior risco. Essa mãe de HIV, vamos perguntando, é isso mesmo. Vão surgindo dúvidas, vamos perguntando. Essa mãe que tem HIV, gente, o parto normal para ela vai ter um pouco mais de risco. Porque durante o trabalho de parto, existe sangramento ali no canal de parto, no canal vaginal. Então, pode ser que o bebê, que esse sangue da mãe tenha contato com as mucosas desse bebê, com os olhos, com a boca. E aí, o risco no parto normal é maior. Elaine, isso que eu não entendo muito bem. Porque na cesárea, o bebê também não tem contato com o sangue da mãe? Na verdade, na cesariana, vai abrindo as estruturas. Assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir uma cesariana. Na cesárea, vai cortando tecido por tecido, secando, corta outro tecido, seca, corta, até chegar no útero. Chegou no útero, seca bem até abrir a bolsa amniótica. Então, com aquelas compressas de gaze que sugam, né? Absorvem o sangue da mãe, o contato com o bebê é menor através da cesariana. Entendeu? Entendi. Já no parto vaginal, não. O bebê ele vem descendo, tendo contato com toda a estrutura da mulher, que já pode sangrar automaticamente no parto normal. Entendem? E já na cesariana, quando vai fazendo a incisão dos tecidos, vai cortando, secando, cortando e secando. Entende? Se for um caso, então, sabidamente que a mãe é HIV, assim, mais que a gente não duvida que acontece esse cuidado. Eu já assisti e é assim mesmo, vai secando com gaze, tirando aquela quantidade de sangue para não ter contato com o RN, o recém-nascido.
Como assim, Gabriel? Com a gonorreia não é a mesma coisa com o parto normal? Não entendi, Gabriel. Pergunta de uma outra forma, não entendi. Você quer dizer o quê? Se a mulher tiver gonorreia, não faz o parto normal, é isso? Vê aí o que que você quer me perguntar. O risco de contaminação. Ah, tá. Na verdade, vamos supor, se a gente não sabe que essa mãe tem gonorreia. Se eu sei que essa mãe tem gonorreia antes do parto, o que que eu vou dar para ela? O médico vai prescrever e eu vou dar para ela o quê? O antibiótico. Tendo tempo de ação do antibiótico, em determinado momento essa mulher não vai mais transmitir. Vocês sabem disso. Que com um determinado tempo de antibiótico, antimicrobiano, a pessoa deixa de transmitir num determinado momento. Vocês lembram disso? No parto, se eu sei que essa mulher tem gonorreia, ela vai se medicar antes. Então, às vezes, no momento do parto, ela já não vai estar com risco mais de transmitir. Mas não vai deixar de colocar o tal colírio que é para todos os bebês, ok? Em relação ao HIV, o risco de contaminação ele acaba sendo maior porque o contato da mulher, né, do canal do parto da mulher com os olhos do bebê vão fazer com que esse vírus ele entre e, se não for tomada a medicação, ele vai lá atingir o sistema imunológico. Já a gonorreia, não. A gonorreia ela vai dar alteração a nível... Não é tópico a palavra que eu quero usar, tá? Mas é a nível menos complexo que o HIV, entendeu? O risco de contaminação, ele existe, mas a mulher, ela vai dar, a mulher de gonorreia, ela vai dar sinais, né? Eu vou ver que tem uma secreção ali naquele canal vaginal, eu vou ver que tem um prurido, uma vermelhidão, eu vou ver que tem alguma coisa diferente. Já no HIV, não. No HIV, a mulher não apresenta nada ali na área, só se ela tiver com uma IST que aconteceu por ela já ter o HIV. Mas de HIV mesmo, eu não vou saber, né? E já a gonorreia dá para saber através da secreção da leucorreia que ela apresentar. E se o bebê for contaminado com a gonorreia, vai ser mais a nível ocular, né? Com essas alterações de visão e tal. Já a nível de HIV, ele já pode entrar, né? Porque teve contato com o olho, com a boca, ele já vai entrar. A partir dali, ele já vai indo até atingir a corrente sanguínea e se multiplicar. Por isso é que tem que frear com a medicação. Deu para entender, né? Vamos perguntar, surge dúvida. Falamos já desse bebê e estamos falando sobre esse parto dessa mulher com HIV. O ideal para ela é a cesariana, tá? Porque aí o cuidado é maior, consegue secar mais esse sangue que está ali. E já no parto vaginal, ele já vem, o bebê vem descendo, mas já vem, como ele mesmo vai abrindo passagem, a estrutura da mulher já pode ir sangrando desde já. Então, ele já vai tendo contato ali. O trabalho de parto, gente, a gente sabe que não é tão rápido assim. Então, olha quanto tempo que esse bebê vai ficar ali no canal exposto ao sangue da sua mãe que tem HIV. Entende? Então, vamos lá. O que fazer para essa mulher? Essa mulher, ela já toma o antirretroviral dela, comprimido, tá certo? Ela já toma essa medicação. Eu quero falar sobre as alterações no corpo que as medicações dão. Me lembra, tá? Depois que eu falar do bebê, do HIV, me lembra. Então, essa mulher, ela vai tomar seus comprimidos antirretrovirais. No momento do parto, ela vai receber uma dose de antirretroviral venoso. Estão entendendo o que eu estou falando? O bebê, ele vai receber uma dose também injetável e depois vai permanecer o tratamento com medicação oral.
Então, olha só. Para o parto dessa mulher que tem HIV, ela vai tomar o antirretroviral. Vou escrever aqui no chat, tá? ARV antirretroviral. Normal, vai tomar o antirretroviral dela normal. O antirretroviral venoso, no momento do parto. O bebê, né? Bebê recebe dose também injetável e continua com doses orais, tá? Então, a mãe e o bebê vão receber, ok? A mãe já toma seu comprimido normal, no momento do parto vai receber uma dose venosa, o bebê saiu, vai receber também injeção e vai continuar com doses orais, certo, gente? Ok? Elaine, quanto tempo que esse bebê vai ficar? E aí, ele não vai ter a doença? A chance desse bebê não apresentar o vírus era, né? Não sei se mudou. Era de 75% a 80% de não contrair a doença. Não contraindo a doença. Porque enquanto está dentro da barriga, galera, não há o HIV, ele não passa pela placenta. A placenta cria uma barreira e não deixa esse vírus chegar para o bebê. Então, ele pode ser um filho de mãe HIV e não ter a doença. Porque enquanto ele está dentro da barriga, a placenta não permite que o vírus passe. E no nascimento, a mãe está recebendo essa medicação, estão todos os cuidados sendo tomados, e aí é quase 80% a chance desse bebê não ter o HIV. Mas só vai ter certeza, porque esse bebê ele leva mais ou menos 4 meses de medicação, tá? Vai depender da rotina do pediatra, do infectologista, mas geralmente são 4 meses de tratamento. Entendeu? Não tem como saber ali agora, não tem como fazer os testes e confiar naqueles resultados. O bebê, filho de mãe que tem HIV, que já sabe, fica numa média de 4 meses tomando o antirretroviral oral, tá? Aí o Wallace só vai dar certeza depois desses meses de tratamento. Aí é que vai dizer que ele recebeu alta desse tratamento e que ele não tem o HIV, tá? Só vai poder ter certeza disso depois do tratamento. O tratamento é obrigatório, tá bem? Essas medicações. Então, o HIV ele só vai passar da mãe para o bebê se no parto não tiver os cuidados. Aí eu vou chamar de infecção vertical. Entende, Gabriel? Dentro da barriga, enquanto a gestação está acontecendo, não ocorre uma infecção vertical. Só vou chamar de infecção vertical por HIV se não tiver esses cuidados durante o parto e acabar o bebê contraindo o vírus. Entendem? Tendo todos esses cuidados, o bebê não contraindo, eu não chamo de, não é considerado infecção vertical. Só se realmente ele se infectar com o vírus, que vai ser lógico durante o parto, não tem outro jeito, tá? Agora, tem os cuidados também depois que relacionados à amamentação, né? Que a gente vai conversar sobre isso. Mas agora eu quero focar na questão do parto. Deu para entender, Gabriel, que eu respondi? Essas medicações, gente, orais, esses antirretrovirais que a pessoa toma, o adulto toma, elas causam reações, tá? Quais reações são essas? Dor abdominal, diarreia, vômito, por conta do mal-estar gástrico, a pessoa não consegue se alimentar direito, então causa essas alterações todas.
E aí o médico ele orienta o melhor horário para a pessoa tomar a medicação, tá? Geralmente, essas medicações são boas de serem tomadas à noite, né? Eu tenho visto as orientações para isso, porque aí a pessoa vai dormir e não vai sentir aquele mal-estar da medicação, tá bem? Era isso que eu queria falar. Sobre esse assunto, gente, mais alguma dúvida? Se tiver mais alguma dúvida, vocês me perguntem. Se não tiver, a gente já vai falar sobre o trabalho de parto. Deixa eu só abrir aqui o que eu copiei ali do outro computador. Tá aqui. Certo. E aí eu pedi para vocês citarem as fases do trabalho de parto vaginal. Por que que a gente fala que o trabalho de parto vaginal, ele tem fases? Porque ele é um processo que ele deve ser natural, né? Então, a pessoa vai evoluindo daquilo ali. Não é a cesariana que foi... houve intervenção para o parto acontecer, não é isso? Certo, gente? Então, a cesariana, ela não tem etapas, não tem fases o parto cesariana. Agora, trabalho de parto, essa nomenclatura, trabalho de parto é só parto vaginal, tá? E aí, eu pedi para vocês citarem. A fase, já estou dizendo, né? São 4 fases. O que que acontece na primeira fase? Coloca no chat aí para mim. O que que acontece na primeira fase? Dilatação. Certo. Tem dilatação, mas o mais forte são as contrações, tá? Isso aí, teve uma pessoa que já respondeu as contrações. Eu vou conversar com vocês antes e depois a gente olha o material que eu acho melhor, tá? Que aí vocês entendem melhor. Sempre que a gente pensar em trabalho de parto, a gente tem que saber... O que significa placenta em grau 1? Tipo, tem grau 0, 1, 2 e 3. É o grau de maturação, é o quanto que essa placenta tá madura. Entendeu? Não é um problema, não. É o grau de maturação dela mesmo. É o quanto mais o tempo vai passando, é o grau de amadurecimento dela. Não é amadurecimento, é maturação mesmo. Entendeu? Entendeu, Giovana? Entendi, sim. Tá, Obrigada. não significa um problema, não, tá? Uhum. Aí, no caso, é porque já tá chegando pro parto, né? Isso aí. Entendi. Com o passar do tempo, vai se modificando e vai se aproximando do momento do parto. Entendi. Show? Obrigada. Então, galera, no trabalho de parto, na primeira fase, a gente tem que considerar algumas coisas, tá? A gente considera principalmente as contrações, tá? Contrações ritmadas, né? E a dilatação, ok? Essas contrações, elas vão sempre aumentar em quantidade, né? Em 1 hora eu tive 1, na segunda hora eu tive 3, na terceira hora eu já tive 7. Então, elas vão aumentar as contrações em quantidades, intensidade, né? Não, ela tá fraca. Não, agora já tá mais forte. Não, agora tá bem forte. E vão aumentar também em duração. A contração, ela pode durar até 1 minuto, tá? Geralmente, ela dura meio minuto, 40 segundos, e aí vai depender de mais perto do trabalho de parto, mais tempo elas vão durar, tá? Então, as contrações, a gente observa na fase 1, contrações, tá?
que elas aumentam em quantidade, intensidade e duração. Deu para vocês entenderem essas três coisas? Quantidade, intensidade e duração? Elas vão aumentando assim. Vai acontecendo a dilatação. O que é a dilatação? É o colo do útero abrindo, tá? É porque, assim, quando a gente pensa em dilatação, a gente imagina, sei lá, uma coisa enchendo, né? Mas a dilatação cervical é a abertura mesmo da cérvice, né? A cérvice não está lá no colo do útero, lembram? Então, dilatação cervical é a cérvice, né, lá no colo do útero abrindo, ok? Então, a gente tem também a dilatação. Fora isso também, a gente vai ter o quê? A perda do que fecha lá a cérvice? O que estava fechando lá a cérvice da mulher durante a gestação? E que vai sair no momento do parto vaginal? O tampão mucoso. Isso aí. Então, ó, já vimos três coisas. As contrações, que vão aumentando em intensidade, duração e quantidade. Vimos a dilatação, que é a abertura da cérvice, né? O colo do útero vai abrindo. Já vimos a perda do tampão mucoso. Que mais que vai ter? A bolsa, ela rompe e o líquido amniótico sai. Vocês viram quanta coisa acontece nessa fase 1? Primeira fase do parto, olha quanta coisa acontece, tá? Antes do colo, isso é uma coisa importante. Antes do colo dilatar, né, ele apaga. É o que a gente chama de apagamento ou esvaecimento do colo do útero. Nós vimos que ele é bem assim, né? Altinho. Quando ele apaga para abrir, ele vai assim, ó, ele vai apagando e abrindo. Como vai abrindo para cá, ele vai assim, ó, é como se o tecido estivesse espichando. Ele vai, ó, murchando, como se estivesse repuxando de um lado e do outro. Ele era assim e ele vai, ó, e vai abrindo. Quando ele abre assim, fino. Ele não abre assim o colo. Tem gente que quando vai estudar, quando vai para tá num trabalho de parto, né, assistindo um trabalho de parto normal, vocês vão ouvir muito isso, o colo tá grosso ou o colo tá fino. O colo grosso é o colo que a mulher tem mesmo, né? Essa alturinha aqui. O colo fino é o colo de trabalho de parto mesmo, é quando ele apaga, né, fica fino, ele afina e abre. Deu para entender? Elane, quanta coisa nessa fase 1? Muita coisa, tá? Muita coisa nessa fase 1. E continuando, uma outra coisa nessa fase 1 é que a dilatação, né, a gente tem a fase inicial e a fase final, que é o que a gente chama de fase ativa, tá? Fase latente e fase ativa, fase inicial e fase final, são as mesmas coisas, tá? O que diz? Até 3 centímetros, esse trabalho de parto está ainda na fase inicial, está na fase latente. A partir de 4 centímetros até os tais 10 centímetros, já é a fase ativa do parto. Então, o que acontece que muita gente não entende? A mulher entra em trabalho de parto, que a gente diz, né? Tá sentindo contração, rompeu a bolsa, e aí vai até a unidade lá para ter o parto. Chegou lá, fez o toque vaginal, né? Com os 2 dedos, cada dedo é 1 centímetro. E é difícil, tá, gente, fazer o toque. Tem que fazer muitas vezes para você memorizar o quanto que você abriu. Você tem que tocar, né? Abrir lá dentro. Esse dedo toca uma borda, esse toca o outro, a outra borda. E aí você tem que memorizar o quanto que você abriu lá dentro, né? Dá para tirar
Dá para tirar a mão assim de dentro da mulher? Não dá, né? Porque a própria estrutura dela vai fechar. Então, eu tenho que memorizar o quanto que eu abri lá dentro, né? O quanto de toque que eu consegui ver nessa mulher lá dentro, tá? Então, é horrível no início que você tem que memorizar. Não é uma medida, gente, completamente fidedigna, tá? É uma prévia. Não tem como medir, a gente não tá vendo. Não tem uma régua lá dentro, tá? Então, é uma prévia de quantos centímetros que aquela mulher está. Voltando. Se essa mulher vai até a unidade e mandam ela voltar para casa, teoricamente, ela não está na fase ativa. A fase ativa é a partir de quantos centímetros? 4. Ela deve estar na fase inicial, na fase latente, que é 1, 2 e 3 centímetros, tá? A fase ativa do trabalho de parto é de 4 centímetros para cima, ok? Eu estou falando bem sucinto para quando a gente olhar o vídeo e o material ficar mais claro para a gente entender, tá bem? E na fase 2, na segunda fase do trabalho de parto, o que que acontece? Bota no chat. O que que acontece na fase 2 do trabalho de parto? Vocês viram lá? Coloca aí rapidinho, tô esperando. O que vocês pesquisaram mesmo? Contrações? Pode ter ainda. Tem uma gestante estudando junto com a gente hoje. Tem? Ah, sua prima! Aham, tá quase ganhando. Meu Deus, que coisa boa. Já pensou ela entrar em trabalho de parto com a gente aqui? Vai ser maior emoção. Oh. Tô brincando, tô brincando. Vai dar tudo certo. Deixa ela tá ouvindo, né? Vai dar tudo certo no parto. O bebê vai nascer muito saudável. Ela vai conseguir passar pelo parto de uma maneira muito bacana. Ela vai poder falar depois sobre essa experiência, de como que foi bom sentir o bebê dela nascendo. Tá? Boa sorte, meu amor. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Na fase 2 é a expulsão mesmo, galera. A fase 2 já abriu o colo do útero todo, né? Esses tais 10 centímetros já abriram. E o bebê, a saída é um nascimento mesmo. A fase 2 ela é marcada pela abertura completa do canal de parto, do colo do útero, né? Da cérvice, abertura total e o nascimento do bebê. Fase 2 é só isso, tá? Abertura completa, que é o que a gente chama de dilatação completa, e a saída do bebê. Show? Fase 3, qual é? Já saiu o bebê. Saiu o bebê com o cordão, né? Tem toda aquela história de clampear o cordão, não é? Botar no peito da mãe, tem toda aquela história que a gente vai conversar. A terceira fase, muito bem, é a fase da saída da placenta, né? Já saiu o bebê, agora vai sair a placenta, ok? É o que a gente chama de dequitação, é na fase 3, certo? Na fase 3, como só tem a placenta, esse útero ele está contraindo. Gente, olha como que o nosso corpo é. O útero, ele está contraindo, porque ele está empurrando o bebê. E o bebê está se ajeitando também, com a cabeça, né? Ele vem se ajeitando, encaixando na pelve, na bacia da mulher, e o útero vai ajudando ele. Vai empurrando, empurrando, empurrando. O bebê nasceu, o útero não continua fazendo o trabalho, porque ele já reconheceu que a parte dele maravilhosa já foi feita, que foi expulsar, ajudar a sair esse bebê e já saiu. O que que ele fica? Preguiçoso, porque o bebê já saiu, aí ele não fica contraindo, empurrando, tirando a placenta. Precisa dar o que para essa mulher, para o útero contrair e colocar a placenta para fora? Precisa dar o que para ela?
Qual substância que preciso dar para essa mulher? O que a gente conversou de medicação que aumenta as contrações? Exatamente. Aí, como ele já ajudou, o bebê já saiu, ele fica preguiçoso e vai precisar da ajuda da ocitocina para contrair, para a placenta sair, tá? Essa ocitocina, a mulher vai receber intramuscular, tá, gente? Não vai ser venosa. É uma dose intramuscular, ok? Show, né? E aí a gente tem a quarta fase, né? Que é o quarto período, que a gente chama de... tem gente que fala assim, puerpério imediato, né? E aí um nome muito feioso que a gente chama do quarto período, da quarta fase, é o período de Greenberg, tá? Eu não vou colocar aqui porque tem no material de vocês, tá bom? O período de Greenberg, gente, é quando já saiu as estruturas de dentro do útero. E esse útero, ele precisa agora se ajudar para se estruturar, certo? O que vai fazer? O que vai acontecer? A cervice não estava aberta, o bebê já saiu, a placenta já saiu? Vai precisar o quê? O útero se encarregar de fechar aquela parte dele que abriu para o bebê e para a placenta saírem, certo? E aí, nisso, a gente conversa muito, é que tem um trabalho da coagulação sanguínea. Olha que fantástico. As células dali, né? Porque o útero, ele é um músculo, ele é muito vascularizado, ele tem sangue. Para fechar aquele canal aberto, as células de coagulação, elas vão se juntando e vão formando uma rede. E vai fechar essa cervice que abriu. Olha que coisa engraçada. Até porque, gente, uma outra coisa importante. O colo do útero, né, a cervice, abriu, o bebê saiu, a placenta também, ele vem devagarzinho, ó, se aproximando para fechar. Não é uma coisa que fica aberta toda a vida, não. Vem fechando na hora. Até por conta da contração do útero, ajuda a estrutura ir se aproximando. E o que fica aberto é onde essas células vão se juntar e vão fechar, tapar essa saída, que é o que a gente chama de globo de Pinar. Globo de Pinar. Fantástico, né? E aí, para a gente ter certeza que o útero está legal, se ajudando, se recuperando, é quando eu coloco a mão na barriga dessa mulher, na parte do fundo do útero, né? Eu identifico onde está. Gente, fica igual um ovo de dinossauro. Durinho, fica grande ainda, porque ele ainda está voltando ao seu tamanho normal, não é isso? Ele não vai estar do tamanho, né? A barriga da mulher, ó, aqui estão minhas costelas. A gente viu lá no desenho que o fundo do útero ele vem até aqui, não é isso? Ó, meu umbigo está aqui. Olha a distância. Quando esse bebê nasce, logo assim a gente vai avaliar a mulher, o fundo do útero, gente, desce e ele fica mais ou menos aqui, próximo à cicatriz umbilical. Ele já diminui o seu tamanho logo após esse processo todo, sair o bebê e sair a placenta. Ele já vem voltando. E aí, se ele tiver durinho, né, eu vou palpar esse abdômen dessa mulher. É assim mesmo que palpa, gente, ó. A mão escavada, ó. Ó, eu vou palpar e aí eu vou sentir exatamente o fundo do útero dela durinho. Aí eu tô feliz, tá? O útero, ele tem que estar durinho, né? Eu vou palpar lá, ele tá durinho, igual um ovo de dinossauro. Agora, se eu palpar a região pélvica dessa mulher e tiver tudo macio, tudo mole, aí é uma preocupação, tá? Pode significar que essa mulher está sangrando,
Pode estar acontecendo uma hemorragia ali. Lógico que vai dar para perceber saindo sangue, né, pelo canal vaginal. Mas o útero, quando eu fizer essa palpação na região pélvica da mulher, com as minhas mãos escavadas, tem que estar durinho a parte do fundo do útero. É coisa mais linda de se ver, tá? E o geral é isso mesmo. É o útero ficar durinho. Quando ele fica mole, que nem tu falou, é quando a placenta não sai toda? Ou isso não tem nada a ver? Pode ser que tenha ficado alguma coisa, mas não é a responsável por deixar o útero mole. O útero mole é quando ele não contrai. Vamos pensar uma coisa aqui de fisiologia? Muito simples. Se o útero ele é vascularizado, se ele está contraindo, vamos pensar num músculo rígido, duro. Vocês acham que o sangue vai passar com facilidade ou com dificuldade? Nesse músculo que está duro, rígido, o sangue vai passar mais fácil ou mais difícil? É bem simples, não é isso? E aí? Ninguém responde o cego, gente, no chat. Olha, vocês, eu vou te falar, hein? Entendi que vocês estão terríveis comigo, hein? Certo. Bom. Então, se tem um músculo que tá rígido, né? O tecido tá ali rígido, rígido. O sangue para passar ali, ele vai passar mais difícil. Agora, se o útero está relaxado, o sangue vai passar com mais facilidade e aí o problema de acontecer uma hemorragia. Deu para entender, gente, com essa colocação que eu fiz? Deu para entender? O certo é o útero estar durinho. Ele estando durinho, ele vai prevenir a hemorragia. Porque o sangue, ele não vai passar ali, ó, à torta e à direito. Já o útero que está relaxado, certamente vai acontecer a hemorragia. É o que a gente chama, quando tem essa hemorragia após o parto, que é o útero que está mole, é o que a gente chama de atonia uterina, tá? Atonia uterina. Não é bacana, porque é uma hemorragia importante e pode levar essa mulher ao choque, tá? Já ouvimos falar de choque hipovolêmico, já? Em algumas outras situações. Então, pode ser que essa mulher passe por uma situação de choque hipovolêmico e se ela perder muito sangue, ela pode ter até uma complicação, tá? Até mesmo uma parada cardíaca. Mas, Elaine, isso fica oculto? Não, gente, isso não fica oculto. A gente vai estar avaliando essa mulher. Primeiro, vamos estar vendo se o fundo do útero dela está durinho. Segundo, vamos ver se tem sangramento em quantidade anormal. A gente está ali, está avaliando. E terceiro, avaliação clínica mesmo. Vou estar aferindo a pressão dessa mulher. Se a pessoa está sangrando, a pressão fica alta ou fica baixa? Se a pessoa está perdendo sangue, está com uma hemorragia, a pressão fica alta ou baixa? Bota no chat para mim. Está perdendo sangue, pressão baixa, tá? Então, eu vou verificar se essa mulher não está com a pressão baixa. Vou verificar se essa mulher não está com a frequência cardíaca lá nas alturas. Se vocês não sabem, eu já vou adiantar. Quando existe uma situação de hemorragia, gente, a mulher, né, no caso, a gente pode ser hemorragia por outro trauma, né, qualquer outra lesão. Mas no trabalho de parto, também, essa mulher vai estar com a frequência cardíaca lá em cima. Olha que incrível o nosso corpo. Está havendo uma perda de sangue, né? O sangue, ao invés dele contornar o corpo e voltar, ele está indo, está saindo, né? Vem menos, vai e sai mais. O que que o coração faz? O coração acha estranho e começa a fazer assim, ó, bombear mais, querer mais. É como se ele estivesse chamando.
vem mais sangue. Ele quer mais sangue. E o sangue não vem. E aí pode chegar uma hora que de tanto ele bombear, querer, ele vai ficar cansado, porque ele vai chamar e não vai vir o sangue. E ele vai, então, parar. Deu para entender? Nós vamos estudar isso em emergência, mas eu já estou adiantando para vocês que é uma coisa que pode acontecer com essa mulher aí da atonia uterina. Elaine, isso é fácil de acontecer? Não, isso não é normal de acontecer, mas é uma das coisas que a gente tem que ficar de olho. Eu tenho que vigiar sempre isso, mesmo sabendo que é mais difícil, assim. A chance de acontecer é bem baixa, mas é um cuidado que a gente deve ter, tá? Então, a taquicardia é um sinal de quando a pessoa está tendo uma hemorragia. Por quê? O sangue vem, vai lá, vai embora. Vem menos, aí o coração tá querendo mais. Espera aí, não tá vindo o suficiente para mim. Ele tá batendo assim. Começa a ver que não tá vindo, ele começa a querer mais. E aí sim é que é ataque cardíaco, porque ele chama, esse sangue não vai vir e vai chegar uma hora que ele vai cansar, porque ele vai contrair e não vai vir um sangue suficiente. E ele vai cansar e vai parar. Deu para entender como que nosso corpo é incrível, né, criança? É coisa terrível de se ver. Então, basicamente, as 4 fases do trabalho de parto são essas. Eu vou colocar um vídeo aqui rapidinho para vocês entenderem, mais ou menos, é bem curtinho, para vocês entenderem como que é o trabalho de parto, tá? Espera um pouquinho. Deixa eu só abrir aqui que eu vou também compartilhar a tela. Espera aí. Ah, eu esqueci de falar. Esse vídeo, eu acho que ele é em espanhol. Mas vocês observem, tentem entender o que a mulher está falando para que vocês vão saber mais ou menos o que a gente conversou, tá? É porque esse vídeo é muito bacana, pena que eu acho que é espanhol, não estou lembrada se é mesmo. Vou ver agora junto com vocês, tá? Deixa eu ver se vai abrir para vocês. Acho que agora foi. Só me dá um okzinho se já tá aparecendo aí para vocês, gente, o vídeo. Me dá um okzinho aí no chat. Só para eu saber se já tá mesmo. Beleza, vamos lá. Show de bola. Vamos lá, galera. Aí o tampão mucoso. Olha o líquido amniótico saindo. Olha o colo apagando agora, olha. Olha lá, viu? Fininho. Fase ativa do trabalho de parto. Olha como que sai a cabeça. Olha isso.
Viu, galera? Deixa eu só voltar aqui. Ai, meu Deus. Calma aí que eu tô... Muito lindo, né? Então, acabou que eu nem prestei atenção. A mulher tava falando o quê? Espanhol? Era o que aquilo, criança? Acho que era, né? Dequitadura, não sei o quê, não sei o que mais. Ela falou no início... Comudo? Ah, é? Ué? Aqui pra mim não saiu nada, não. Só o vídeo. Ficou mudo. Mas quando eu tava falando no meio, vocês ouviram? Teve uma Aham, hora que eu falei, aí o colo apagando. deu pra ouvir. Deu para ouvir, show. Tá, não tem problema não. Tecnologia assim, né? Mas então, gente, vocês viram no início, ela citou, não saiu aí, ela citou o papel da ocitocina, que faz esse útero contrair, e ela citou uma outra substância chamada prostaglandina. Prostaglandina é uma substância responsável pela dor. Prostaglandina ela é responsável por todas as dores que a gente sente. Isso é muito importante, tá? Eu não quero que vocês esqueçam. É uma substância bacana e é responsável pelas nossas dores todas. Vou botar o nome dela aqui. Chat, peraí. Prostaglandina, tá? É a substância responsável pelas nossas dores. E aí, a mulher estava dizendo no vídeo que no momento do trabalho de parto, a prostaglandina, ela está aumentada, lógico, porque o que as mulheres falam das contrações? Que são contrações dolorosas. Então, as dores das contrações, quem é responsável é essa prostaglandina. Normal, tá, gente? Normal ela estar presente, até porque ela, junto com a ocitocina, é que fazem esse trabalho de levar o bebê lá para baixo, tá? E aí ela citou também sobre a fase do parto, sobre as fases, a fase latente, e ela falou basicamente no vídeo sobre a fase ativa, que é a partir de quantos centímetros de dilatação, que eu já falei. Fase ativa do parto, 4 centímetros, exatamente. Então, se essa mulher... eu comecei a falar e não terminei, né? Se essa mulher chegou lá para mim para ser atendida e ela não está na fase ativa, ou seja, ela não está com 4 centímetros, gente, qual é a orientação? Deixar essa mulher voltar para casa. Por isso que muita gente estranha. Elaine, mas isso é um absurdo se a mulher está em trabalho de parto e tal. Até 3 centímetros não se tem o tempo exato que essa mulher vai ficar sentindo as contrações. Não se tem o tempo exato. Agora, de 4 centímetros para cima, é o que a gente chama de fase ativa do trabalho de parto, essas dilatações é 1 centímetro a cada hora. Então, se é de 4 a 10 centímetros, essa mulher ainda tem aí, se a gente pensar, né, mais ou menos 6 horas de trabalho de parto, não é isso? Sem querer assustar, mas um trabalho de parto completo, desde o início das contrações mesmo, né, que já identificou que é um trabalho de parto, desde o início, um trabalho de parto, ele pode durar mais ou menos 20 horas, tá? Ah, Elaine, isso para as primíparas, para a mulher que não teve parto normal ainda, não teve parto vaginal. Já para a mulher que já teve, né, que a gente chama de multípara, esse tempo ele reduz mais, tá? Mas a fase em que o colo do útero ele abre mais rápido é na fase ativa. Então, enquanto essa mulher não chegou aos seus 4 centímetros, ela geralmente é orientada a ficar no conforto de casa, né? Onde ela se sente melhor, fazendo uma alimentação bem leve mesmo, né, gente? Não é para comer um x-tudo essa mulher. É alimentação leve, mais à base de líquido e tal. Lá no hospital, Elaine, ela pode... Tem mulher no hospital que toma gelatina, né? Que tem glicose, vai ajudar. Toma suco, tá?
não é uma hoje em dia não é aquela restrição mais que tinha antes para o parto vaginal. A mulher pode se alimentar com coisas leves, tá bem? Então, se essa mulher for orientada a voltar para casa, significa que ela não está na fase ativa do parto. E não é nenhum absurdo nisso, tá? E se vocês pararem para ler relatos de parto, né, das mulheres que foram se empoderando, foram se encorajando, pesquisando, participando de grupos de educação em saúde, elas identificaram que era importante e elas ficaram em casa. Tem relatos de mulheres que chegaram no hospital com 8 centímetros de dilatação, né? Então, ficou observando. Elane, como que observa? Contagem de relógio, tá? Se a mulher sentiu uma dor, né? Sentiu uma dor de contração. Agora, 8h44. E se ela sentiu outra dor, 9h44, não significa que ela está em trabalho de parto. Ela está num falso trabalho de parto. Ela vai achar que é, mas não é, tá? Geralmente, um trabalho de parto de verdade tem, em 10 minutos, umas 4 contrações, 5, tá? Geralmente, em 10 minutos, a mulher, no trabalho de parto de verdade, ela tem, basicamente, umas 4 contrações. 4, 5, tá? Fora isso, tive uma contração há 1 hora atrás, tive outra contração agora. Não, ainda não é o trabalho de parto de verdade, é um falso trabalho de parto, tá bem? Sem contar que, para o trabalho de parto de verdade, para a gente identificar aquela fase inicial, tem aquelas 5 coisas que eu falei. Vamos lá, quem vai botar aí? Eu ainda fiz no dedo, né? Eu já vou colocar a primeira, ó. Contrações ritmadas que aumentam em intensidade, duração e frequência. Quem vai seguir? Já botei. Contrações ritmadas que aumentam em intensidade, duração e frequência. Então, elas vão estar aumentando. Saída do tampão. Pronto, já matamos 2. Faltam mais 3. Vamos lá. Dilatação. Aí eu vou completar o que a Heloísa colocou. Dilatação tem 2 fases, certo? Fase inicial e fase final. Ou fase latente e fase ativa, certo? Então, na fase inicial é até quantos centímetros? Fase inicial. Inicial. Peraí, vamos na dilatação aqui primeiro. Peraí, Vanete. Fase inicial até quantos centímetros, galera? 3, justamente. E a fase final ou ativa é de 4 a 10 centímetros. Show de bola. Isso aí. Então, nós já vimos contração, saída do tampão e dilatação. Faltam só 2 coisas. Vanete se confundiu. É rompimento do quê, Vanete? Se confundiu aí. Tá só faltando uma palavrinha. Você confundiu aí na placenta. O que que envolve o bebê? O que que envolve? A placenta não envolve. A placenta, ela fica paradinha lá. Lembra do desenho bonito que eu fiz para vocês? A placenta, ela fica paradinha lá, o cordão ligado nela e vai para o bebê. O que que rompe? Rompimento da membrana amniótica. Ou bolsa, né? Rompimento da bolsa. E vai acontecer a saída do líquido amniótico. Show de bola.
Isso que a gente falou é a fase 1 do trabalho de parto. Tem mais uma coisa que a gente não colocou. O colo do útero. Qual é o fenômeno que acontece, que eu falei lá no vídeo para vocês? No colo do útero. Qual é o fenômeno? Quem lembra? O colo do útero, antes dele dilatar, antes dele abrir, o que acontece com ele? Ele vai apagando? Isso, eu vou colocar aqui, ó. Apagamento / afinamento. Show de bola. É isso aí, tá? Então, já colocamos no chat tudo o que acontece na fase 1. Fase 2, muito simples, é a dilatação completa e a saída do bebê. Agora, uma outra coisa, gente, que eu preciso conversar com vocês, e tem uma gestante também me ouvindo. Tem gente que comemora, né? A mulher ou o companheiro comemora assim, caramba, pronto, abriu tudo. Já dilatou tudo, já está com 10 centímetros. Mas, às vezes, tem que esperar o bebê descer. Porque, olha só, o colo, né? Vamos supor, o colo está aqui. Bebê, a cabeça do bebê é isso aqui. O colo está aqui, o colo abriu 10 centímetros, mas o bebê ainda está alto, que a gente chama. Então, Elane, e aí? Precisa esperar essa coisa linda e maravilhosa descer. É o tempo do bebê mesmo, tá, gente? Não existe problema nenhum nisso, tá? Não é certo, confirmado, de que dilatou os 10 centímetros, o bebê já está aqui. Não é confirmado. O bebê pode estar aqui e o colo do útero totalmente dilatado, 10 centímetros. Aí, o que acontece? Tem que esperar mais um pouquinho ele descer. Quanto tempo dura isso, Elaine? Pode durar 1 hora. 1 hora e pouca. Então, é o tempo mesmo. E aí, as contrações, elas se mantêm. Porque ela quer descer, o útero quer empurrar essa coisa maravilhosa, descer, até encaixar lá onde o colo do útero já se abriu todo. Tá? É a coisa mais linda de se ver, uma situação em que na enfermagem, eu tenho a experiência de parto normal só da enfermagem obstétrica, tá, gente? Mas acredito que com um profissional médico também seja assim, eu quero crer que seja assim também. Muitas das vezes, a mulher já está sentindo a cabeça do bebê ali, ela coloca a mão, já falei isso para vocês, coloca a mão, olha que pergunta maravilhosa, Vanete, já vou te responder. A mulher coloca a mão lá no cabelinho do bebê. Elane, se fechar a perna, acontece o quê? Não é para fechar a perna, mas não significa que a cabecinha do bebê tá ali, que a mulher tá colocando já a mão no cabelinho, que é um problema. Aí, quando ela já está colocando a mão no cabelinho do bebê, as próximas contrações já vão ser as contrações de expulsão. E outra, o bebê, ele sai assim, ó. Ele sai de frente e gira. Ele gira o quê? Para sair os ombros. Então, ele vem, ó, sai assim e gira. Vocês viram isso no vídeo. Depois vocês podem olhar de novo como que é a saída desse bebê. No nosso material também tem os desenhos, tá? E aí ele gira justamente para sair os ombros. A gente fala que é desprender os ombros. Desprender o polo cefálico significa que saiu a cabeça. E desprender os ombros significa a saída dos ombros. É um de cada vez, tá? Sai um, depois o outro. É muito fofo. Vamos responder, né, a pergunta de Vanete. Pode fazer manobra para o bebê descer? Geralmente, antigamente, eu quero colocar essa palavra, antigamente, era permitido fazer o quê na barriga dessa mulher? Apertar, para ajudar, né?
Nossa, a mulher já está sentindo tanta dor e nada desse bebê sair. O que a pessoa fazia lá na barriga da mulher? Ó, o profissional vinha aqui, ó, e apertava. Apertava e empurrava para baixo, apertava e empurrava para baixo. O nome disso é manobra de Christeller. Manobra de Christeller para a enfermagem obstétrica não é permitido. Christeller é configurada, é chamada de violência obstétrica. Vou botar o nome aqui para vocês já, mas tem no material. Manobra de Christeller. É mesmo? Pamela, você falou. Eu lembro da sua entrevista. Que tem gente que aperta tanto que, como Pamela, teve uma outra mulher também que falou comigo, de ficar da barriga doída de tanto que o profissional apertou para o bebê sair. Então, para nós, para enfermagem obstétrica, a manobra de Christeller, que é essa pressão, não é permitida. Isso aconteceu na minha tia. O parto dela foi tão complicado que o médico subiu em cima da barriga dela para o neném sair. Meu Deus. Depois sentiu uma dor e ela fez tanta força que o olho dela ficou em sangue. Ficou vermelho e estourou um vasinho. Cheio de sangue os dois. Acontece mesmo, Giovana, dependendo da mulher, acontece, sabia? Não é normal, assim, não é comum acontecer, mas pode acontecer. A gente teve relatos de paciente que também de tanta força, né, contraiu tanto essa parte aqui do rosto que ficou cheia de bolinhas vermelhas. Aumentou tanto a circulação sanguínea ali que ficou depois, né, acabou o parto, ficou com a pele manchada de tanta circulação ali. Acontece, pode acontecer, no geral não é isso que acontece, tá? Então, vamos supor, Elaine, você está com uma mulher e você está ficando preocupada que o bebê não vai sair. Você faz a manobra de Christeller? Não, a gente não. A gente está acostumado a fazer manobras, o enfermeiro obstetra, né, obstétrico, como é chamado, ele está acostumado a fazer coisas como eu fiz, que saiu a cabeça, né? O bebê não falei que sai assim e gira. Vamos supor, esse bebê saiu assim e girou pouco. Aí não vai, nada de desprender os ombros, nada de sair. O que acontece? A gente precisa o quê? Pegar pela cabecinha, ó. Pegar aqui pelo pescoço, fazer uma pressão para baixo e para cima. É só com a cabeça, porque meu corpo tá colado, né, gente? Não dá para ir. Mas faz, ó, com a cabeça do bebê para baixo e para cima, que aí vai ajudar a desprender. Agora, o enfermeiro obstétrico, ele não pode fazer a manobra de Christeller. Se houver uma situação de risco, o parto complicou. Aí, essa mulher precisa solicitar o médico mesmo. Tá bom, gente? Episiotomia sem o consentimento da mulher também é violência obstétrica. Sem necessidade e sem o consentimento da mulher, que pode ter situação que precise. Eu presenciei um parto, né? Eu vou só contar essa história, vocês perguntem o que tiver de dúvida, e aí a gente vai fechar, porque aí a gente continua na próxima aula. Eu queria muito que vocês olhassem o nosso material, quem não olhou, tá? Porque com essa explicação, você vê que eu nem botei slide, né? Mas com essa conversa que a gente teve, eu já falei das 4 fases. Então, se vocês olharem o material, vai ficar mais fácil agora, depois que eu falei, vocês vão ouvir a aula gravada, eu vou mandar o podcast e vai ajudar, tá? Então, Letícia, se a mulher não for informada que vai fazer uma episiotomia nela, é violência obstétrica. Se fez e não precisava, também é violência obstétrica. Só quem faz a episiotomia também é o médico, o enfermeiro ele não pode fazer, tá? Aliás, minto, tá? Ele pode fazer, mas não é recomendado que a gente faça não, tá? A gente só faz depois a sutura, que é a episiorrafia. Vou botar aqui, episiorrafia.
Então, se acontece a episiotomia, que é o corte, sem comunicar a mulher e se não tem necessidade, é uma violência obstétrica. Agora, tem situações que tem necessidade. Gente, também foi a única vez que eu vi uma coisa assim bem bárbara. Ô, Giovana, não deixa a gestante ouvir isso aí que eu vou falar, porque isso é só para vocês. Teve uma moça que entrou em trabalho de parto e ela... A abertura do canal vaginal dela, porque o que acontece para episiotomia, gente, é no canal vaginal, porque o colo do útero, ele já abriu. O colo do útero é que dilata 10 centímetros. Então, ó, o colo do útero é aqui em cima, aqui está o canal, né, vaginal, e a vagina está aqui embaixo, tá? Aqui já abriu, o bebê desceu. Aqui que ele não está conseguindo passar. É na vagina, é na abertura mesmo. Pode ser que realmente o bebê não consiga, que essa mulher seja muito estreita, não sei se é essa a palavra que é a correta para eu usar com vocês, tá? E aí, para passar, assim, o bebê já tá fazendo força, já tá ali, e nada, já passou um tempo, e nada do bebê sair, eu já tô com a cabeça do bebê ali, o que que acontece? O médico vai lá, pega, né, por dentro da vagina da mulher, ok? Pega, o ideal é dar anestesia, tá? Dar anestesia ali no local para poder fazer o corte. Nessa mulher aconteceu exatamente isso. O bebê estava ali e nada de sair. Aí complicou e teve que chamar o médico. Criança, o médico veio, pegou a vagina, né? A entrada da vagina da mulher, segurou com a tesoura, sem brincadeira. E ó, eu acho que ele deu uns 3. Abriu, foi que saiu a criança. Por que que teve que fazer isso? Foi um procedimento de emergência. Por quê? Uma outra coisa importante. O que que diz que o trabalho de parto tá dando tudo certo? É o coraçãozinho do bebê. A todo momento, a frequência cardíaca do bebê está sendo vigiada toda hora. De meia em meia hora, depois de 15 em 15 minutos, depois em 10 minutos, 5 em 5 minutos. Toda hora a frequência cardíaca do bebê tem que estar ok. Qual é o normal que a gente viu? Mais ou menos 130 a 160, não foi? Se baixar disso, que é o que a gente chama de desaceleração, aí a gente tem que intervir. Não pode esperar tanto mais. Se o coraçãozinho do bebê diminuir a frequência cardíaca, aí já é um risco esse trabalho de parto. Aí já precisa de outras medidas, como foi dessa mulher que precisou fazer episiotomia, né? Depois foi uma sutura imensa que foi feita nela e, nossa, assim, não tive contato com ela depois, mas foi a mais cabeluda, assim, que eu já vi de lesão, entende? E pode ser que seja necessário, tá, gente? Mas na verdade, é um procedimento que não é recomendado para a enfermagem obstétrica, tá? O médico é que faz essas intervenções. Beleza, gente? Alguma dúvida? Ninguém tem mais dúvidas? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ninguém? Ó, quem tiver dúvida de mais alguma coisa, a gente vai conversando. Giovana, se a gestante tiver com dúvida, pode mandar as perguntas para o meu zap, e aí eu vou respondendo, tá? E vocês vão pesquisando aí, vão dando uma lida no material de vocês, para a gente ter uma conversa melhor no nosso próximo encontro. Entenderam, gente, tudo que eu falei? Gostaram? Foi legal? O que vocês acharam? Eu sempre acho que foi legal. Eu sempre vou dizer que foi fantástico, que foi maravilhoso, né? E aí eu fico querendo ouvir isso de vocês também, pretensão minha, né? Só Jesus. Mas então tá bom, galera. A gente vai se falando. Que bom. A gente vai conversando sobre isso. Na saúde da mulher não tem jeito. É maravilhoso.
tá? A gente conversa, depois eu mando a atividade para vocês e a gente vai se falando. Tá bom, galera? Beijo, beijo, boa semana, boas aulas aí nas outras disciplinas, tá bom? Estou com saudades de todos, tá? Beijo, beijo. Ficam com Deus. Tchau, boa noite.